Nossa, a galera que trabalha em pé aí vai achar esse tema esquisito. Vai achar esse tema completamente esquisito. E na verdade, aparentemente, quando eu vi essa proposta, achei a proposta interessante, resolvi testar e resolvi trazer essa proposta como um princípio, que é trabalhar em pé. Por que você deveria trabalhar em pé? Ou por que você deveria revezar entre trabalhar em pé e trabalhar sentado? Na verdade, esse princípio é mais para aquelas pessoas que normalmente trabalham sentados. Normalmente, se você escreve um artigo, se você está criando um projeto e você, no seu trabalho, você trabalha sentado, o que eu vou falar aqui hoje pode te ajudar bastante, que é sobre trabalhar em pé. E claro, será que trabalhar em pé realmente nos leva em direção a melhorar a nossa produtividade no nosso trabalho e, claro, fazer com que a gente vá em direção de fato ao 8 menos 4? Você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito, será que trabalhar em pé vai nos ajudar nesse contexto? É sobre isso que eu vou falar com você hoje, agora. Bom, primeiramente esse tema de trabalhar em pé, eu aprendi com um cara chamado Gabriel Goff. O Goff sumiu, né? Aliás, o Goff sumiu do mapa. Mas o Gabriel Goff, que realmente trabalhava com alta performance, né? Ele é um ex-jogador de poker profissional e começou a trabalhar com alta performance. Aliás, o que fez ele se tornar um jogador de poker profissional foi justamente a alta performance, certo? E, aliás, ele utilizava técnicas de produtividade, de gestão do tempo e algo. E aí eu assisti uma live desse especialista do Gabriel Goff falando, foi numa entrevista do Gabriel Goff com o Henrique Carvalho. Não sei se você conhece essas duas pessoas, depois você procura Gabriel Goff. Tem o Instagram do Gabriel Goff, canal no YouTube também. E tem também o Henrique Carvalho, que é o que estava entrevistando o Gabriel Goff. O Henrique Carvalho tem um projeto chamado Viver de Blog. Canal no YouTube, tem também o blog em si, né? Tem um Instagram. Eu estava assistindo essa live, onde o tema da live era voltado para produtividade, né? E alta performance. E o Henrique Carvalho fez a pergunta para o Goff sobre trabalhar em pé. Né? Em algum momento ali da live, o Goff mencionou que estava trabalhando em pé. E aí o Henrique Carvalho perguntou para ele, por que você trabalha em pé? E o Goff respondeu, olha, eu trabalho em pé porque isso melhora a minha performance e a minha produtividade na tarefa. Porque veja bem, a gente está ali trabalhando e às vezes a gente começa a meio que cair da cadeira assim, né? E aí a gente já começa a perder o foco, já começa a se distrair. Então, trabalhar em pé me faz ter mais foco, mais presença ali na tarefa que eu estou realizando. E depois dessa palestra, dessa live que o Gabriel Goff fez com o Henrique Carvalho, eu fiquei pensando sobre isso e pesquisei sobre trabalhar em pé, realmente. Comecei a pesquisar sobre trabalhar em pé e os seus benefícios para a saúde e, obviamente, também para a performance. Então, eu cheguei à conclusão que sim, trabalhar em pé é bastante eficiente. Assim como trabalhar, né, é claro, só trabalhar em pé também não é tão bom para a saúde, mas só trabalhar sentado também não é bom para a saúde. Eu acredito que essa mesclagem entre os dois é muito importante. E é claro que para aquela pessoa que trabalha em pé já deve ter percebido isso. Mas agora, esse princípio do trabalhar em pé, como que ele vai te ajudar para que você atinja o 8 menos 4? Veja bem, você está no seu trabalho, ou
Você acorda pela manhã e vai realizar o seu projeto, o seu estudo. Seja lá o que você for fazer. Normalmente você senta para poder fazer isso. Em alguns momentos, você começa a quase querer cochilar ali na cadeira, porque às vezes você está cansado. Ou às vezes você começa a querer cair da cadeira assim, sabe? Seu corpo começa a meio que inclinar para trás assim na cadeira que você está usando. Chega um momento em que você começa a se distrair da tarefa que você está realizando, do projeto que você está realizando. E aí nesse momento, a sua performance começa a cair. E o seu foco começa a diminuir na realização daquela tarefa, naquele projeto que você está realizando. E isso resulta o quê? Baixa produtividade. Por quê? Porque quando a gente perde o foco da tarefa que a gente está realizando, ou começa a seguir distrações, começa a querer ver o que está sendo incomodado ali à nossa volta, a gente perde o foco da tarefa. Perdendo o foco da tarefa, cai a sua produtividade. Em outras palavras, o que você levaria 4 horas para você poder fazer, você às vezes vai levar cerca de 5 horas, cerca de 6 horas. Ou seja, você, ao invés de fazer em 4, você está tendo que fazer um tempo a mais, 1 hora, 2 horas. E isso é contraprodutivo. Isso resulta em baixa produtividade. Agora, e se você trabalhar em pé? É claro que vai ter que haver uma adaptação, né, no seu trabalho, não é simplesmente decidir trabalhar em pé. É claro que você vai ter que ver se é possível, na sua realidade, trabalhar em pé, ajustar a mesa, ajustar o que você vai fazer ali. Mas é uma proposta interessante. Agora, se você trabalha em pé, você consegue ficar mais atento ao que você está fazendo. Você consegue manter o foco no que você está fazendo. E como eu sempre menciono, gente, sem foco não é possível ter produtividade. Eu falo de clareza, eu falo de foco, eu falo de energia. A clareza, ela te dá um direcionamento. Só que o foco, ele te dá essa direção. O foco, ele é como o laser para você poder realmente ir em direção a essa clareza, tá? A clareza, ela é o objetivo, mas o foco, ele é realmente essa direção. O foco é esse direcionamento para você ir em direção ao que você está procurando ir. Então, é o seguinte, o foco, ele é diminuído quando você trabalha sentado. Mas agora, isso acontece com todo mundo, né? Isso acontece com todo mundo e, na verdade, eu acredito que não. Não acontece com todo mundo. Essa questão da pessoa poder perder o foco, tá? Tem pessoas que são, né, extremamente focadas, então não é essa questão da cadeira que vai atrapalhar ela, mas a maioria das pessoas vão tender a se distrair, vão tender a meio que querer quase cair da cadeira, dar uma inclinada. É claro também que tem trabalhos que talvez tenham que ser feitos sentado, né? É uma reunião, é algo nesse sentido. Ou às vezes você também, né, tem, tem alguma questão que te impede de ficar de pé, tá? Isso também tem que ser levado em consideração. E tem trabalhos, é claro, que tem que ser ser feito em pé. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí de cabeleireiro. A pessoa tem que trabalhar em pé durante um período de tempo. Aliás, se você é cabeleireiro, trabalha em pé, se você é garçom ou algum outro tipo de trabalho onde normalmente ocorre de você trabalhar em pé, aí o que tem que acontecer é o contrário. Você tem que também sentar um pouco, né? Porque muito tempo em pé, né? Às vezes são horas e horas em pé, vai lá, volta cá, vai lá, busca uma coisa aqui, busca uma coisa ali, e isso acaba também prejudicando a sua produtividade, a sua performance no trabalho. Engraçado até trazer essa ótica, né? Aqui a gente está falando de trabalho em pé e é bom a gente analisar todos os pontos, tá? Eu gosto sempre de trazer essa visão não só sobre uma área, não só sobre quem trabalha sentado, mas também, por que não, a pessoa que trabalha em pé também
o tempo inteiro e acaba sendo prejudicado de certo modo. Quais são os benefícios de trabalhar em pé, exatamente, especificamente? Bom, a gente tem aqui uma missão, né, que é você atingir o 8-4, ou seja, você faz em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito. Para você poder fazer isso, você vai precisar construir 3 pilares, e um dos pilares é o pilar da otimização de tarefas. Para você otimizar as suas tarefas, a realização dessas tarefas, em outras palavras, para você poder facilitar você fazer essas tarefas, você vai precisar de princípios. E um dos princípios é justamente trabalhar em pé. Para que o quê? Porque cada um dos pilares eles tem um objetivo, né? E o pilar da otimização é você ter foco. E você trabalhar em pé, você vai conseguir ter foco. Porque trabalhar em pé te dá mais atenção, né? Faz com que você tenha mais atenção ali na tarefa que você está realizando. Engraçado é aquelas pessoas que ficam deitadas, trabalhando deitado, né? Não conseguem também ter tanto foco. E esse é um outro ponto também. Trabalhar meio deitado assim também, não sei, na cama, no sofá. Isso também não faz com que a pessoa fique tão atenta assim. É claro, gente, que tem tarefas que exigem mais a nossa atenção do que outras. Só que a gente não pode esquecer aqui do nosso propósito, que é atingir o 8-4. Então, assim, eu gosto de tentar exaurir as possibilidades que realmente vão te impedir de você atingir o 8-4. Que vão te impedir, nesse caso aqui, de você ter foco. E trabalhar deitado te impede de ter foco, porque você pode acabar cochilando ali. O seu corpo já está num estado assim, meio que de relaxamento já, meio que de querendo repousar já. E sentado também você não consegue ter muito foco também ali na tarefa que você está realizando. É claro que tem tarefas que você está mais atento durante a realização delas e outras nem tanto. É claro que também a utilização dos princípios também irão te ajudar bastante para a realização dessas tarefas. Mas agora, como implementar o princípio do trabalhar em pé, certo? Já que ele tem bastante detalhes, vamos pensar um pouco, vamos refletir um pouco sobre cada um desses pilares, né? Desses pontos importantes para você poder trabalhar em pé, com cuidado, com atenção. Bom, primeira coisa, primeiro de tudo, será que o seu trabalho pode ser que você trabalhe em pé? Né? Será que o projeto que você está realizando pode ser trabalhado, pode ser feito em pé? Porque tem trabalho que pode ser feito sentado, só pode ser feito sentado, agora tem trabalho que deve ser feito em pé. Então, por exemplo, se você é professor, às vezes você trabalha bastante tempo em pé. Né? Se você trabalha em faculdade, em sala de aula, você está ali escrevendo na lousa, você trabalha durante longos períodos aqui, em pé. Nesse caso, o recomendado é que você se sente um pouco. Porque ficar em pé também não é bom para a saúde. Né? Ficar em pé o tempo inteiro. Pessoa que trabalha em pé o tempo inteiro, né? Chega em casa com bastante dores nas pernas. Além, é claro, da postura também, né? As costas, normalmente as pessoas relatam isso, que sentem bastante dor nas costas devido a esse trabalho realizado em pé durante longos períodos de tempo. Aliás, a gente já falou sobre o princípio de Pomodoro. Se você quiser utilizar ele também, é bem interessante. Depois você procura sobre esse princípio que vai te ajudar bastante. Mas o fato é que, se você é
Professor, por exemplo, então trabalha em pé. Se você é cozinheiro, por exemplo, né? Se cozinha em algum restaurante, você passa longos períodos em pé ali na cozinha. Você é garçom, por exemplo, como eu já mencionei, você trabalha longos períodos em pé. Personal trainer. Normalmente pessoas que prestam serviços, tendencialmente, a maioria deles tendem a trabalhar em pé. É claro que a gente tem médicos que trabalham bastante tempo sentado, aí a gente pode inverter. Tem pessoas que trabalham, psicólogos também, aí pode inverter. Empreendedores que muitas vezes trabalham sentado. Então você pode analisar cuidadosamente e seguir essa linha de raciocínio, trabalhar em pé. Isso vai depender da sua realidade, entendeu? Se a realidade permitir que você trabalhe em pé. Agora, se você trabalha num trabalho muito tempo em pé, né? Você realiza o trabalho muito tempo em pé, o importante é você sentar de vez em quando, né? Porque é muito comum as pessoas relatarem dor, né, nas pernas, dor nas costas, e isso ocorre porque longos períodos em pé. E também às vezes é importante você ter bastante cuidado com a postura, tá? Porque isso também pode afetar as suas costas, a sua coluna, de uma maneira geral, e aí, obviamente, ser contraprodutivo, né? Porque sem saúde, você não vai ter performance, não vai ter produtividade e não vai atingir o 8-4. Mas agora, como é que você pode trabalhar em pé, certo? Minha recomendação para você, então, já que você consegue compreender a sua realidade, é o primeiro passo para você trabalhar em pé é você não trabalhar só em pé, é você mesclar entre trabalhar em pé e trabalhar sentado. Porque, como eu já mencionei, trabalhar só em pé pode ser prejudicial, né? Você pode sentir bastante dor nas pernas, bastante dor na coluna, bastante dor nas costas, realmente, por ficar só em pé. E, obviamente, não em pé parado, né? Mas trabalhando, movimentando os braços, fazendo ali, produzindo, fazendo ali a tarefa que você está realizando. Então, trabalhar em pé não é só produtivo, trabalhar sentado também. Então, qual que é a minha sugestão para você? É você mesclar. Você trabalha em pé e depois você trabalha um pouco sentado. Trabalha em pé, depois você trabalha um pouco sentado. Então, você poderia utilizar o princípio de Pomodoro para poder te ajudar nessa questão. Ou seja, você trabalha, por exemplo, vamos supor que você escolhe o princípio de Pomodoro 50-50-10. Você trabalha 50 minutos em pé e 10 minutos sentado. 50 minutos em pé. Ou, no nosso caso, né, 50-10 é bloco de tarefas. No caso, 50 minutos de bloco de tarefas, bloco de foco pleno ali na tarefa e 10 minutos de intervalo. 50 minutos você trabalha focado a tarefa que você está realizando naquele momento. E você resolve trabalhar em pé. Você começa trabalhando em pé. Depois, chega um intervalo, outro ciclo, você resolve trabalhar sentado. Depois, você trabalha em pé. Depois, você trabalha sentado. Então, você pode ir mesclando, trabalhar em pé, trabalhar sentado. Trabalhar em pé, trabalhar sentado. E, inclusive, é assim que eu faço. Eu trabalho em pé, depois eu trabalho sentado. Dessa forma, você consegue ter muito mais facilidade, né? Porque você não trabalha longos períodos em pé e também não trabalha longos períodos sentado.
Ou talvez pode ser proposto para você também, algo interessante, é o quê? É você organizar a sua agenda, né, a sua lista de priorização, nas tarefas que são mais importantes, também as tarefas que normalmente são possíveis de fazer em pé e as tarefas que são possíveis de fazer sentado. Ou seja, você pode estruturar. Vou fazer essa tarefa aqui primeiro porque ela é feita em pé. E sim, ela é importante, mas eu vou fazer ela pode ser feita em pé. Essa outra aqui não. Essa outra aqui é uma reunião que tem que ser feita sentado. Eu não vou ficar, eu não vou ser o único que vou ficar em pé no meio da reunião com todo mundo sentado. Então, é uma possibilidade para você. Outra coisa, gente, você não pode esquecer, como você vai trabalhar em pé, você tem que colocar as suas coisas no alto, mesa e equipamento de trabalho você tem que colocar no alto para você poder trabalhar em pé. Então, talvez essa seja a parte mais difícil, tá, para a maioria das pessoas, essa questão de ajustar a mesa no alto, mas isso também entra aspectos da ergonomia, que cuida desses pequenos detalhes. Mas, se você pretende trabalhar em pé, se você quer ter mais performance e produtividade, eu recomendo que você vai ter que tentar ver uma forma de se adaptar. Talvez colocar sua mesa mais no alto, né? Colocar sua mesa mais no alto, para você conseguir mexer ali no que você precisa mexer, computador e tal, documentos, e tudo que você precisa ali na sua mesa um pouco mais no alto. Mas depois você vai ter que abaixar, se você quiser mesclar, né, entre trabalhar em pé e trabalhar sentado. Mas muitas vezes, se você é um CEO, você está andando o tempo inteiro, né? Você é empreendedor, você está andando o tempo inteiro. Você está em uma reunião, depois você vai para outra, depois você vai para outra. Você anda um pouco, depois você senta para a reunião, depois você anda um pouco, depois você senta para a reunião. E isso também é algo interessante. Quem trabalha em pé demais sente bastante dor nas costas, gente. Não sei se isso está ciente para vocês aí. E talvez isso seja por causa, não é talvez, né? É por causa da postura que a pessoa está tendo referente, que a pessoa está tendo ali naquele momento do trabalho. Ela acaba às vezes se curvando para poder pegar alguma coisa. E aí isso é prejudicial realmente para saúde dela, né, para a performance dela. Então, quando você for trabalhar em pé, né, você vai adaptar sua mesa, você vai adaptar todo o seu local de trabalho para trabalhar em pé, é importante você tomar cuidado com a sua postura, né, com a sua coluna, porque isso, sem sombra de dúvida, pode afetar de fato a sua performance e afetar a sua produtividade, porque veja bem, se você está com dor nas costas, imagina, às vezes você vai ter que ficar um tempo, às vezes, sem poder mexer direito com as coisas, dependendo da dor que você está sentindo, e isso é importante. Então, trabalhar em pé é importante, mas é importante você também ter cuidado quando você for trabalhar em pé. É recomendado que você utilize, tá, os princípios que foram abordados anteriormente, porque eles vão também te ajudar, né? Os princípios, eles não trabalham um contra o outro, bem pelo contrário, eles trabalham em conjunto. Então, se você utilizar os princípios anteriores, eles vão facilitar e muito o seu trabalho.
Vitor, o que aconteceria se eu não trabalhar em pé? Né? E, bom, primeiramente o que eu vou te dizer é que se você não trabalhar em pé, tendencialmente você vai perder produtividade, perder performance no seu trabalho, por questão de você ficar um pouco desatento ali durante a realização da tarefa. E claro, gente, é como eu falei, tem trabalhos que são feitos sentados. Vamos dar o exemplo do taxista, vamos dar o exemplo de um motorista. Eles trabalham sentado. Se você trabalha sentado o tempo inteiro e ou não é possível de adaptar a sua mesa, ou você trabalha numa realidade que não é possível tá trabalhando em pé, gente, pelo menos faz algumas pausas, tá? A gente utiliza o princípio de Pomodoro porque aí você mescla. Ou, por exemplo, se você é taxista, se você é motorista, né? Se você é taxista, por exemplo, fez a sua última parada, pausa um pouco, né? Dá um tempo, pausa um pouco, relaxa um pouco e depois você continua trabalhando, né? Pausa um pouco ali 10 minutos, ok? Fica um pouco em pé, faz alguma coisa em pé, não sei, bebe uma água, fica um pouco em pé, relaxa o corpo, alonga o corpo. A gente vai ter uma aula sobre alongamento. Por quê? Porque depois você vai voltar mais o quê? Mais relaxado. Inclusive, essa foi uma das minhas sugestões quando eu trouxe o princípio do Pomodoro e quando eu falei do intervalo. Essa questão de sugerir que você realmente faça uma leve caminhada, algo rápido ali, para você poder realmente relaxar um pouco o seu corpo e não ficar o tempo todo sentado. Então, assim, adapte esse princípio conforme a sua realidade. Então, se a sua realidade não pode ser trabalhada em pé, pelo menos faça pausas, né? Porque também ficar parado, sentado, também pode ser prejudicial. Assim como ficar em pé o tempo inteiro. Então, se você trabalha em pé o tempo inteiro, né? Se você, às vezes a pessoa trabalha numa indústria, presta algum serviço em pé, isso também é prejudicial. Não só pode ser prejudicial, como é prejudicial para sua saúde. E claro, use os princípios que foram compartilhados nas outras aulas que eu dei. Princípio da priorização, princípio do bloco de tarefas. Todos esses princípios vão fazer com que você aumente a sua produtividade no seu trabalho e assim, no seu trabalho, no seu projeto, naquilo que você está buscando alcançar na sua vida, que sem sombra de dúvida você vai atingir o 8-4 e você vai alcançar o seu objetivo. Então, gente, resumindo, só para concluir aqui essa aula de hoje, trabalhe em pé. Se possível, adapte, porque trabalhar em pé vai fazer com que você aumente o seu foco. E se você quiser ter produtividade, você vai precisar de foco. Então, se você tiver a possibilidade de trabalhar em pé, claro, mesclando de trabalhar em pé e trabalhar sentado, lembrando, trabalhar em pé o tempo inteiro pode ser prejudicial à saúde, é prejudicial à saúde, e trabalhar sentado também pode ser bastante prejudicial à saúde, confie em mim. Então, se você puder, se você trabalha sentado o tempo inteiro, faça pequenas pausas e fique de pé. E se você trabalha em pé o tempo inteiro,
opte por também trabalhar sentado. Mas se não for possível, pelo menos faça pausas também e se sente um pouco. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo de coração que você tenha gostado e eu te vejo na próxima aula, que é amanhã. Um grande abraço.